pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 8 a 14 de novembro. Semana que começa segunda-feira com uma oposição entre Vênus e Marte. A gente tem o planeta associado aos relacionamentos, que é Vênus, e Marte, o planeta associado a ações, iniciativas, a um fator de questões de individualidade. Então, quando há uma oposição de Vênus e Marte, existe tendências para atritos, desafios com o se colocar diante do que outras pessoas pensam. Vale um cuidado para que não tenhamos divergências a troco de nada, né? Para que não exista uma variação ou um atrito em relacionamentos em função de simples diferenças ou posturas de assuntos, ou numa forma de pensar, ou por alguma iniciativa mal conduzida ou mal compreendida, digamos assim. Então vale uma observação nesse sentido para que o nosso individualismo, ou as nossas preferências ou certas ações que tenhamos não afronte quem a gente gosta, quem a gente tem um elo afetivo, né? Como diria minha professora da quarta série, nosso espaço termina quando começa o do outro, né? Então vale uma atenção nessa questão do observar o que o outro sente, o que o outro pensa, um cuidado para que certas atitudes individualistas não entrem em cena de forma muito intensa. Uma oposição que Marte faz com Vênus envolve esse contexto do individualismo, da atenção para não pensarmos demais na gente, em certas posturas, em certas condições de tratar assuntos num sentido geral. Então, a oposição Vênus-Marte também vale uma atenção com a própria afetuosidade. A gente tem Vênus em Libra e Marte do lado oposto em Áries, né? Então, você observa que Vênus está no planeta em que ele é domiciliado e Marte também. Então, é uma oposição intensa que vale cuidado com o tom, com fazer valer certas posições diante das nossas relações e compreender o que o outro nos coloca, o que o outro sente, os dois planetas em sua maior intensidade. Então, não haveria mais intensidade para acontecer uma oposição entre Vênus e Marte. Então, tem realmente essa questão, às vezes, de até retomar uma tratativa, retomar alguma condição tensa ou que ficou meio mal esclarecida nessa questão, até porque Marte está na sua última semana de retrogradação. Então, uma oposição que fica aí também destacada para tratativas de algo antigo ou alguma tensão, algum tipo de divergência, até por coisas anteriores ou coisas que estão um pouco pendentes de esclarecimento também. Então, vale um cuidado também para que não haja um fato de remoer tensões em relacionamentos ou com quem a gente gosta ou até na vida amorosa em função de algo já passado ou algo meio mal esclarecido, né? E até uma compreensão com o que o outro faz por nós e que muitas vezes a gente não percebe. Vale essa atenção também, já que toda oposição Vênus-Marte é um desafio em compreender ou posicionar a nossa individualidade diante das relações e diante de quem a gente gosta. Na terça-feira nós vemos o ingresso de Mercúrio em Escorpião, na verdade o reingresso, né? Porque ele esteve retrógrado, voltou a Libra e retoma agora retomou o movimento direto na semana passada e reingressa em Escorpião. Quando isso acontece, há tendências para que assuntos de alguns tempos atrás, ou semanas, ou meses, venham a serem retomados, tratados de uma maneira diferenciada, com um redirecionamento. A gente pode reincidir com alguns assuntos, a gente pode resgatar alguns assuntos, alguns temas que ficaram meio mal esclarecidos. Às vezes alguma coisa que a gente colocou para consertar, a gente pega de volta, até nos assuntos cotidianos. Coisas escritas que ficaram meio pendentes, a gente dá uma direção. Então tem um procedimento de reaveriguar questões que vinham ou que foram mexidas ou que foram tratadas há 2 semanas atrás, aí nesse período que o Mercúrio esteve retrógrado por Escorpião. E como ele tem esse reingresso, ele
transita novamente pela área onde ele retrogradou, que a gente chama de graus de sombra, e desperta essa condição para um redirecionar assuntos, um redirecionar temas. Então, algumas questões um tanto mal esclarecidas ou pendentes de poucos dias atrás, em qualquer área, seja trabalho, seja parte financeira, seja relacionamento, assunto pendente com quem a gente gosta, assunto um tanto mal esclarecido, ganha uma dinâmica nova, um poder voltar ao tema. Até alguma DR que ficou um tanto assim no ar, não tão bem resolvida, ganha uma oportunidade para uma direção nova, uma forma diferente de voltar a um assunto que foi tratado antes. Além também de que Mercúrio em Escorpião tem um indicativo de temas associados a tabus, preconceitos, questões que envolvam conotações do nosso íntimo, essa polêmica do coletivo que a gente já vivenciou, já teve um ensaio aí ao longo da semana em função da acusação de abuso sexual da moça e do tal termo que um promotor usou de maneira chocosa socialmente, aí do tal estupro culposo, né? Isso aí a gente já vê em função do nosso tempo de um sol em Escorpião com a lua cheia recente que aconteceu opondo, né? A lua cheia conjunto a Urano opondo ao Sol que nós tivemos a semana passada. Quando o Mercúrio ingressa em Escorpião, também evidencia tendências de mais polêmicas ou conversas sobre questões de tabus, de preconceitos, de cunho íntimo, revelações de questões problemáticas que impactam numa ferida social, digamos assim, que dão um certo choque ou cria esse certo embate ou polêmica que mexe em feridas sociais. Eu costumo dizer que quando ocorre algum ingresso forte em Escorpião, ainda mais acontecendo com Mercúrio agora ingressando também. E além da questão da gente tratar assuntos que envolvam o nosso íntimo, terapias, até temas espirituais, pesquisas ficam valorizadas nesses temas também, de certa forma, coisas que de certa maneira a gente tem uma vertente um pouco investigativa para o nosso trabalho, de instigar, de buscar muito a fundo informação, ou que envolvam algo do nosso íntimo emocional, de vir muito a fundo alguma questão mal esclarecida, ou envolve essa situação que abrange uma reflexão interior, um buscar espiritual, uma condição associada a tratar assuntos até numa terapia para quem lida, para quem tem, para quem gosta, né? Ou questões muito confidenciais que ganham evidência num tempo de Mercúrio em Escorpião. Além também, como eu já disse, dessa questão social que possa abranger polêmicas, preconceito, questão racial, questão de polêmicas íntimas de outras pessoas que ganham uma proporção muito forte mundo afora. Na terça-feira também nós temos um bom aspecto do Sol com Netuno, que é positivo para uma percepção de assuntos de maneira intuitiva, de maneira sensível, né? Netuno é um planeta associado ao que envolve o intuitivo, o abstrato, envolve crenças, envolve as percepções, o criativo, o imaginativo. Então é positivo para questões que envolvam artes, cultura também, que a gente tem um prazer, que a gente tem uma certa válvula de escape para termos inspiração. Quem trabalha com questões criativas tem um período muito especial nessa terça-feira, nesse começo de semana, com esse bom aspecto Sol-Netuno, né? Então é um indicativo muito favorável também nas questões de quem tem uma inclinação, prazer, um gosto pela terapia, meditação, os temas que de certa maneira recarregam energias de modo geral, até mesmo com a música, até mesmo com a arte, até mesmo com uma forma de escape, um certo sentido de inspiração, ou que envolva o lado poético, um lado, de certa maneira, com temas que a gente saia um pouco do real, pelo menos por algum tempo, num sentido de inspiração, ou num sentido artístico, ou que tragam um certo autoconhecimento, uma questão emocional de revigorar emoções, digamos assim, revigorar energias, né? Mas, principalmente, num contexto geral,
Só o bom aspecto com Netuno, ele tem um fator positivo de uma certa elucidação, sabe? Meio que dissipa a nuvem, né? Dá aquela clareada em certas... Aquele... Puxa, bateu uma sensibilidade de que eu posso fazer isso, bateu uma intuição, cai um pouco a ficha, mas num sentido de uma percepção positiva para algumas ações e para algumas direções. Chegamos na quinta-feira com a conjunção exata de Júpiter com Plutão, a terceira desse ano. Acontece a cada 12 anos um reencontro, uma conjunção Júpiter-Plutão. Esse ano, pela questão de direto, retrógrado, houve situação em abril, no dia 4, no dia 30 de junho, e temos agora, dia 12 de novembro. Eu nem preciso lembrar o que aconteceu em abril, houve a propagação da pandemia, foi a exatidão também de maior proximidade entre não só Júpiter e Plutão, mas como em Saturno ali próximo também, pois nas conjunções tanto de abril quanto de junho, Júpiter e Plutão estavam a 24 graus de Capricórnio e o Saturno ali entre 29 de Capricórnio e já entrando em Aquário. Dessa vez estão a 22 graus de Capricórnio e Saturno a 26. Se a gente falar só desses três, é que é a maior proximidade entre Júpiter, Plutão e Saturno, numa média aí de 1170 anos. Então esse impacto em questões sociais, de estrutura, das restrições, de um padrão diferente, marca muito esse momento. Como Júpiter e Plutão formam conjunção pela última vez, a próxima só daqui a 12 anos e alguma coisa, e reincide o período de abril e de junho, a gente lembra que abril propagou a pandemia, junho também houve maior intensidade, especialmente aqui no Brasil. Então, cada lugar, de alguma maneira, acentuou a questão e, de certa maneira, a gente vê desde o início deste mês, quando houve maior proximidade de Júpiter com Plutão, também uma nova onda na Europa, alguns recordes de casos novamente acontecendo, lockdown, isso para falar num sentido de questões coletivas. Tá? A própria eleição americana com uma intensidade muito grande em relação a essa polêmica, essa tensão que veio ocorrendo, nunca houve uma tensão tão grande numa eleição americana, uma polaridade tão intensa. Vale lembrar que os Estados Unidos têm Plutão em Capricórnio na independência, no ano da sua independência, e vive um retorno de Plutão, digamos assim. Então, uma aula prática no céu de retorno de Plutão, que a gente vê nessa questão do presidente americano batendo o pé, dizendo que é fraude, dizendo baboseiras em relação à democracia americana, Então todo um riscar de fósforo de tensões muito fortes em função desse momento. Como aconteceu uma conjunção Júpiter-Plutão em abril e também em junho, questões daquela época que tiveram algum tipo de desdobramento, de impacto, são propensas a terem uma ligação no nosso individual, nas nossas questões. Se houve uma transição de trabalho, ou uma interrupção, ou algum fim de ciclo, ou algo que impactou esses momentos, esse período final de novembro ele tende a ser marcante também, em função dessa conjunção, especialmente essa semana, quando ela fica exata. Então é a terceira exatidão dela do ano. Isso impacta numa situação que pode interligar questões das outras conjunções exatas, dos outros períodos que houve exatidão. Então há essa possibilidade de desencadear questões daquela época que ficaram um tanto indefinidas ou ter desdobramentos de situações do período de abril, do período de junho também. A própria pandemia, no sentido coletivo, é uma similaridade, é uma observação que já dá para ter como parâmetro no sentido coletivo. Para as nossas questões pessoais também. Então, situações associadas a trabalho, situações associadas a relacionamento, vida afetiva, família, vivenciadas de alguma maneira sutil naquele período, sutil ou intensa, são propensas a alguma situação por esse período que envolva um desdobramento de um modo geral. Então, tem essa correlação.
E o fato de ocorrer essa grande conjunção, essa maior intensidade e até proximidade desses três planetas, como nunca antes visto nesses últimos 1000 anos, também impacta numa transição na área final de Capricórnio que a gente tem o mapa. Então quem souber a região ali dos graus finais de Capricórnio, onde ocorre essa conjunção e também essa presença do próprio Saturno participando por tabela, também gera um fator para um novo ciclo, uma transição, uma reestruturação, um certo momento de direcionamento para médio e longo prazo. Então a gente pode concluir que uma semana de uma grande conjunção, como a de Júpiter com Plutão, ela pode impactar em consequências para o longo prazo, médio e longo prazo, um certo estupim para alguma questão que a gente já vem vivenciando ou que pode passar a tratar com um pouco mais de intensidade e estava naquela, digamos, erupção para acontecer, né? E ao mesmo tempo uma certa elucidação de como algumas questões que vêm indefinidas ou que a gente já vem vivenciando com uma intensidade passe a ficar daqui para frente e até com alguma consequência de médio e longo prazo. Temos uma semana com sexta-feira 13 e justamente nela Marte estaciona para retomar o seu movimento direto no próximo final de semana. Nesse tempo de Marte estacionário, na sexta, vale uma atenção com algumas questões que venham a ter lentidão ou estagnação, ou um cuidado para não termos tanta ansiedade em alguma tomada de decisão e que de alguma maneira, às vezes, possa não estar muito adequado ao ritmo que a gente queira. O período que muda de direto para retrógrado ou de retrógrado para direto, muitas vezes gera, às vezes, oscilação de humor, de decisões ou de dúvidas no caminho a seguir, né? Uma certa uma preponderância para observarmos uma mudança de direção diante de alguns assuntos, diante de algumas questões, até porque Marte vai retomar o seu movimento direto por Áries. Então a gente passa a ter uma conclusão de algo no sentido, opa, agora é hora de mudar, agora é hora de sair daqui, ir para lá, ou refazer isso, refazer aquilo. A sexta-feira, pelo fato dele estar estacionário, de alguma maneira a tendência a algumas oscilações, algo ficar um tanto lento, travado, um desafio em relação ao ritmo de certas questões. Normalmente, às vezes, há alguma oscilação em mercados financeiros, bolsa, quando há alternância de um planeta de direto para retrógrado. Às vezes o dólar oscila, ou mesmo o humor de pessoas ou de situações no trânsito, até porque Marte é que estará nesse movimento. Mas para o fim de semana que vem, ele já estará direto e algumas questões estarão bem melhores no sentido de tomada de decisão, ou pelo menos um tanto mais intensas com algumas questões. É um momento de cuidado com certa agressividade, com certos impulsos ao final da semana também, em função de posturas que a gente tenha ou que outras pessoas tenham, para não criar certos atritos, até condiz um pouco com o início da semana em que há oposição de Vênus com Marte. Então vale uma atenção com certos impulsos ou certas atitudes individualistas ou coisas que a gente fica numa ansiedade em fazer, mas vê que a coisa não está lá muito andando, vê que não está fluindo, às vezes dá uma certa pausa para perceber o ritmo e o andamento dos arredores para depois tomar uma certa decisão. Tende a ser mais propício. Vale um cuidado com atitudes individualistas ou mesmo com o fluxo de certas decisões de outras pessoas, para a gente ainda não ficar tão dependente do que uma pessoa possa fazer ou do que a gente tenha que tomar como partido em função de decisões um tanto fora de hora, digamos assim. A gente termina a semana com uma quadratura de Vênus com Plutão, um aspecto que recomenda atenção com posturas radicais, com condutas diante de assuntos das pessoas com que a gente tem maior envolvimento, até para não termos tanta interferência mais do que a gente pode, até para que não haja um certo radicalismo, né? Vale um cuidado aí para
que não tenhamos tanta intensidade na maneira de lidarmos com questões de quem a gente gosta, ou mesmo com um certo preconceito, com certas atitudes que às vezes não nos diz muito respeito, mas que a gente pode sentir um certo choque, né, de alguma maneira. Então vale um cuidado aí até para que não haja rupturas ou radicalismos desnecessários em função da maneira como a gente convive, em função de diferenças num fator de convivência ou padrão de outras pessoas. Até porque Vênus em Libra quadrando Plutão em Capricórnio, então tem toda uma condição às vezes de certas aparências ou de achismos, né, ou formas como certas posições são preservadas por outras pessoas e que pode conflitar com que de certa maneira a gente possa achar ou pensar ou sentir não tão compatível com o nosso estilo. Então vale essa atenção, especialmente ao final da semana, quando ocorrer com mais intensidade essa quadratura de Vênus com Plutão. De todo modo, tem uma grande chance de mudança radical na forma de lidarmos com algumas convivências, principalmente se forem pessoas ou convívios e que a questão já não vem tão muito intensa ou não muito sólida, ou a gente já vê que existe uma contramão no estilo de conviver com certas situações sociais ou no trabalho, ou até com quem a gente tem um elo afetivo ou amizade. Então, numa quadratura de Vênus com Plutão, se a coisa já vem desgastada, há um certo estupim, há uma certa situação que desacopla, que, né, radicaliza e muda o prumo da convivência numa tendência maior. Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 8 a 15 de novembro. Quero agradecer novamente a atenção de todos vocês, as mensagens pelo IGTV, o visualizar no YouTube. Mais uma vez agradeço a atenção de todos, um grande abraço e uma ótima semana.